Brasil está literalmente vivendo sob uma ditadura. Quem tenta tampar o sol com a peneira, esconder essa realidade, ou é inocente ou é bandido. Esses atuais membros do Supremo Tribunal Federal, que têm a missão teórica de guardar a vontade do povo, de proteger a vontade do povo manifestada na Constituição Federal, eles foram colocados na Suprema Corte por uma quadrilha liderada por Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer. Eu fico imaginando como que a gente pode ser inocente às vezes ao acreditar que ministros com esse perfil vão para aquela corte com a missão de guardar a Constituição Federal e proteger a nossa democracia. Isso é um contrassenso. É óbvio que essas pessoas estão ali para impor goela abaixo do povo as suas vontades e as suas convicções. É o perfil deles. Esse tipo de situação, ela está sendo recorrente no Brasil desde o impeachment da Dilma Rousseff, quando o senhor Lewandowski cuspiu na Constituição Federal e a Constituição Federal dizia que a senhora Dilma Rousseff devia perder os direitos políticos ou ser cassada, e ele manteve contra o texto literal da Constituição. A partir daquele momento, se abriu esse precedente e hoje nós temos ditadores no Supremo Tribunal Federal que cospem na Constituição Federal todos os dias. Se tem algo que está me deixando indignado, é o que está acontecendo no Brasil em relação ao Supremo Tribunal Federal e com o apoio da revista Veja, da Folha de São Paulo, do Estadão e da Rede Globo. Grandes veículos de comunicação e de imprensa apoiando. Tem uma capa da Veja que saiu hoje, nojenta. Tem que ficar registrado para a história. E eu quero chamar a atenção dos nossos telespectadores e dos brasileiros, honestos, trabalhadores, íntegros. Nós temos um desafio para as próximas eleições. Nós não vamos cair. Se depender de mim, eu tenho visto pessoas cobrando do presidente Bolsonaro tomar alguma decisão mais dura, mais incisiva contra o Supremo. Na minha opinião, o presidente não tem que fazer isso. Eles vão continuar colocando as manguinhas para o lado de fora. Deixa eles agirem autoritariamente, deixa eles prenderem quem eles quiserem. Se quiserem me prender, podem me prender. Eu vou para a cadeia, não tem problema. Agora, o povo não é bobo. O povo está percebendo do que se trata. Dias Toffoli, que absurdo. Delação premiada contra o Dias Toffoli. Sérgio Cabral com detalhes sórdidos. Provas documentais e tudo, relato coerente. O Supremo Tribunal Federal proibiu de se investigar. E se eu começar a falar aqui das arbitrariedades que esses ministros têm cometido no Brasil, eu fico falando 1 hora. Agora eu quero chamar a atenção do telespectador que está vendo a gravidade do que está acontecendo no Brasil. A nossa democracia sendo ameaçada e eles posando falsamente de defensores da democracia. Você que está percebendo isso. Nós temos um desafio para as próximas eleições. A solução para esse problema está na mão do povo. Não cobrem, eu tenho dito, não cobrem atitude mais incisiva do presidente Bolsonaro acerca disso, porque é isso que eles estão querendo. Que o presidente Bolsonaro tome alguma decisão estabanada acerca desse assunto. Não, mantenha a frieza, presidente, mantenha a calma. Permaneça firme no propósito que o senhor está de respeitar a Constituição Federal e respeitar o processo democrático. E nas próximas eleições, o povo brasileiro de bem e honesto que quer ver esse país mudado, transformado, liberto dessa quadrilha, esse povo tem 2 missões básicas. Primeiro, reeleger o presidente Bolsonaro para calar a boca desses bandidos e dessa quadrilha que escravizou o Brasil ao longo dos últimos anos. E segunda missão. Trocar o Senado. Trocar o nosso Congresso. Exatamente. Você está em sintonia comigo. Trocar o Senado. Veja bem, nós precisamos na próxima eleição colocar senadores que façam um compromisso só com a população. O impeachment de os 3 ministros bandidos que tem no Supremo Tribunal Federal. No mínimo. Perfeitamente. Só isso. Se nós fizermos isso na próxima eleição, nós vamos voltar a ter uma democracia no Brasil. Guardem isso. Missão número 1, reeleger o presidente Bolsonaro. Missão número 2, eleger senadores com um compromisso exclusivo de caçar e de promover o impeachment de os 3 ministros do Supremo Tribunal Federal para que a gente tenha a democracia de volta no nosso país.